Paz do Senhor, gente, tudo bem? Paz do Senhor, minhas amigas, todos que estão inscritos no meu canal. Muito obrigado, vocês que veem, que comentam, que a gente posta. Muito obrigado, Deus abençoe, tá? E eu parei um pouquinho meus afazeres agora à tarde para falar um pouquinho com vocês. Gente, hoje de manhã eu postei um vídeo sobre uma moça que teve câncer e pediu ao Senhor a cura e Deus a curou. Só que ela esqueceu que ela prometeu ao Senhor que iria servi-lo se ele a curasse. E Deus a curou e ela foi pro mundão, né? Foi servir ao mundo e à sua própria vontade. E acontece que a enfermidade voltou e a pessoa que fala sobre esse testemunho, sobre essa pessoa, diz que Deus não a perdoou pela segunda vez. E ainda diz mais, diz que uma pessoa que conhecia essa moça teve uma visão com ela no inferno, né? Aí o que acontece? Muita gente falou nos comentários que a gente está julgando, que Deus perdoa, que Deus só não perdoa, só não há perdão para blasfêmia contra o Espírito Santo. Isso é verdade. E o fato da gente estar postando um testemunho, meu povo, não quer dizer que a gente está julgando, quer dizer que a gente está passando a informação para você. É isso. O que eu ouço, que as irmãs me contam aqui, que eu acho interessante, eu passo para frente. Aí você tem o direito de dar a sua opinião. Agora, quando eu passo adiante, é porque eu creio. Eu creio que acontece, né? Então, eu lembrei de uma amiga minha que ela estava me dizendo que ela não acredita que Deus castiga. Ela me perguntou, e Deus castiga? A gente estava falando sobre certo assunto, ela perguntou, e Deus castiga? Aí me deu vontade de perguntar assim, você conhece a Bíblia? Porque uma pessoa, para não acreditar que Deus castiga alguém, não é? Que Deus pune, que Deus nos repreende, não conhece a Bíblia. Se você conhecer um pouquinho da Bíblia, você vai perceber pela história do povo de Israel e pelos ensinamentos do Novo Testamento que sim, nós somos sujeitos à correção de Deus. E Deus faz como Ele quer. E muitas vezes, como diz no livro de Hebreus, a correção dói. É lógico que a correção dói. Mas é para o nosso bem. Deus nos corrige porque Ele é o nosso Pai. Então, eu não entendo como uma pessoa pode dizer que Deus não corrige. E Deus pode fazer muito mais do que isso. Deus pode tirar a nossa vida, né? Porque Deus é o dono da vida. Ele que dá, é Ele que tira. Tem alguns versículos aqui que eu gostaria de citar para que a gente pudesse considerar. Você que falou sobre o vídeo da moça com câncer lá, que Deus não poderia não escolher perdoar aquela moça pela segunda vez. A primeira vez Ele perdoou, ela ficou curada, mas não cumpriu a sua promessa. Voltou para o mundo. Então, Deus poderia ter curado ela pela segunda vez? Poderia, mas Ele não curou. Então, gente, a gente precisa entender que Deus, Ele é dotado de vontade. É um ser que tem personalidade. Muita gente vê Deus como um boneco, como alguém que estivesse ali e fosse obrigado a responder todas as outras as orações positivamente, só porque eu orei, Deus é obrigado a me responder positivamente? Não. A Bíblia nos manda orar, pedir, sem cessar, com fé, né? Agora ela não garante que todas as suas orações vão ser respondidas. A sua parte é pedir. E aí, em seguida, você espera a resposta de Deus, a decisão de Deus. É Ele que decide o que Ele vai fazer, se Ele vai te atender positivamente ou negativamente. Isso aí é com Deus, né? Então tem alguns versículos aqui que eu gostaria que os irmãos considerassem. Em Romanos 9,15 diz:
Compadecer-me-ei de quem me compadecer, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Ou seja, Deus perdoa quem Ele quer, Ele tem misericórdia de quem Ele quer, Ele não é obrigado a ter misericórdia de todo mundo. É duro isso? É. Mas Deus não é obrigado a perdoar todo mundo, a ter misericórdia de todo mundo, a responder toda oração com cura, com milagre, com maravilha. Não. Algumas orações são respondidas com um não. Né? Em Romanos 11:12, Paulo fala assim pra gente: considera, pois, a bondade e a severidade de Deus. Ou seja, Deus pode ser bom e pode ser severo. Considere isso. É o que Paulo está dizendo. Considere não só a bondade, mas a severidade de Deus também. Ou seja, há momentos em que ele vai agir com bondade, benignidade, mas há momentos, de acordo com a situação, como ele bem entender, que ele vai agir com severidade. Né? O restante do versículo diz assim: para com os que caíram, severidade, mas para contigo a benignidade de Deus, se permaneceres na sua benignidade. De outra maneira, também tu serás cortado. Entendeu? Deixa eu citar o versículo todo novamente para você compreender. Se bem que é bom você ler um contexto. Olha, considera, pois, a bondade e a severidade de Deus. Para com os que caíram, severidade, mas para contigo a benignidade de Deus, se permaneceres na sua benignidade. De outra maneira, também tu serás cortado. Né? Hebreus 12:16-17. Ninguém seja profano, fornicador ou profano, como Esaú, que por um manjar vendeu o seu direito de primogenitura. Porque bem sabeis que, querendo ele ainda herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. Há casos na Bíblia em que Deus não respondeu positivamente uma oração, ainda que foi feita com arrependimento e com lágrimas. Por quê? Não sei. Esaú vendeu o seu direito de primogenitura por um manjar. Todo mundo conhece essa história. E depois ele procurou o seu lugar de primogênito de novo, com arrependimento e com lágrimas, mas não houve volta, não teve volta. Deus não quis saber. A verdade é essa. Então Deus pode agir assim? Pode, é com Ele. Deus é quem resolve, Ele quem decide. Nós apenas acatamos as ordens de Deus, a decisão de Deus. Ele é o Criador, nós somos as criaturas. Ele manda, nós obedecemos. Ele é quem decide, não é? Considere também o caso de Ananias e Safira, que mentiram ao Espírito Santo e morreram na mesma hora. Deus castiga? Castiga. Apocalipse 2:20-23. Esse aqui eu vou ter que ler aqui. Apocalipse 20 é a quarta carta à igreja de Tiatira. E eu vou ler... Vocês conhecem o contexto, né? Eu vou ler do 20 ao 23. Diz assim: mas tendo contra ti que tolera Jezabel. Tenho contra ti que tolera Jezabel, mulher que se diz profetiza. Ensine e engane os meus servos para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. E dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição. E não se arrependeu. E eis que a porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. E ferirei de morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as mentes e os corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Então, Deus é aquele que sonda as mentes e os corações. Ele sabe o que está no nosso interior. Então, aquela moça que estava com câncer, ela pediu a cura pela segunda vez, mas o Senhor respondeu negativamente, que não a curaria. Por quê? Porque ele conhecia a mente e o coração daquela moça. E o que tinha no coração e na mente daquela moça? Não sei. Mas Deus respondeu negativamente, ele não a curou. Gente, quando eu aceitei Jesus, meu filho estava doente, vocês conhecem meu testemunho, tá no meu canal, procurem lá se vocês quiserem ver. O meu filho adoeceu, eu fiz uma promessa a Deus também. Sem conhecer Deus. O que eu entendi de crente é que era um bando de povo doido, uma mulher que andava com a saia lá embaixo, botava um livro embaixo do braço e ia caminhar para a igreja. Era isso que eu entendi de crente.
Mas o meu filho estava doente, eu não conhecia outro Deus, todo mundo dizia que ele era poderoso, meu pai já era cristão. Então eu fui lá e prometi a Deus que se ele curasse meu filho, eu seria crente. E ele curou o meu filho. E eu resolvi ser crente mesmo sem saber o que era. E só que o Senhor me converteu verdadeiramente, né? Mas, o que eu quero dizer com isso? Mesmo sem saber e sem poder, eu cumpri meu voto. Eu cumpri o meu voto. Eu estava realmente decidida a ser crente. Deus não deixou eu passar por esse martírio de ter que viver dentro de uma igreja sem ser crente verdadeiramente, né? Mas o que acontece é, a própria palavra de Deus diz: se fizeres um voto ao Senhor, não tardes em cumpri-lo. O que acontece é que nós vivemos em tempos que as pessoas pregam. Me perdoem, irmãos, por favor, me perdoem a grosseria. Eu sou nordestina, eu sou um pouco arretada, né? Então, tem gente que quer fazer Deus de otário. Tem gente que pensa que Deus é um babaca. Senhor, misericórdia. Tem gente que pensa que Deus é amor, amor, amor e amor. Gente, se a Bíblia diz, se tu fizeres um voto ao Senhor, não tardes em cumpri-lo, se ele está te advertindo, toda advertência é seguida de uma consequência. Se está advertindo é porque pode haver uma consequência. Deus não é um ser com quem a gente pode brincar, não. Né? Mas ninguém mais ensina isso. Olha, não mexa com Deus, não brinque com Deus. Eu botei no vídeo lá uma frasezinha que tem no louvor, né? Que o pessoal gosta, os pentecostais gostam de cantar. Brinque com fogo, mas não brinque com Deus. E é assim verdadeiramente, né? Brinque com fogo, mas não brinque com Deus. Olha, para você que acha que Deus não castiga, eu vou contar algo para você que eu vivi, que eu vi. Eu, Ângela Gabriel, na minha conversão, no primeiro ano da minha conversão, eu comecei a evangelizar um rapazinho que era homossexual, da minha classe, na minha escola. Eu tinha 28 anos de idade, estava terminando o 2º grau, que eu tinha atrasado por causa da minha gravidez. E, para honra e glória do Senhor Jesus, eu ganhei esse rapazinho para Jesus. E ele começou a andar muito na minha casa, porque ele começou a frequentar muito a igreja, que era perto da minha casa. Então a gente morava em bairros vizinhos. E ele ia muito lá para casa por causa da igreja. E a gente começou a andar bastante junto. Só que a conversão dele foi genuína realmente. Ele abandonou o homossexualismo e passou a frequentar a igreja. E de repente apareceu uma amiga dele que não o visitava há muito tempo. Ela veio de um bairro diferente, teve uma briga lá com os pais dela e ela pediu abrigo na casa dele. Pediu para passar uns dias lá na casa dele. Então ela veio. Ele concordou, permitiu e ela veio. Como ele estava indo muito lá para casa e empolgado pela descoberta recente do evangelho, ele estava muito feliz. Porque Deus, né, o havia tornado nova criatura. Então ele quis aproveitar para evangelizar essa moça também. Eu não vou dizer o nome dele, nem o nome dela, né, para não expor ninguém aqui. Mas aí ele começou a evangelizá-la, né? E parecia que ela estava aceitando, que ela estava recebendo o evangelho. Ela começou a andar também lá em casa, vinha junto com ele, nós íamos os 3 para a igreja. Só que pelas minhas costas, diante de mim, na minha frente, era tudo maravilhoso. A gente estudava a Bíblia, a gente orava, íamos à igreja. Só que depois, ele me contou que pelas minhas costas, ela começou a convidar ele para fazer as coisas que ele fazia antes, né? E até que chegou um ponto de um dia ele chegar lá em casa e confessar para mim que tinha ido para beira-mar, aqui no Mucuripe, na praia, na beira-mar, e tinha ficado lá até 2, 3 horas da manhã com ela, tentando se prostituir, né? Tentando vender o corpo. Ela o tinha convencido a isso, só que eles não conseguiram o intento deles, por quê? Porque a polícia lá pegou eles, mandou eles para casa, entendeu? Repreendeu, eles eram muito jovens. Então a polícia pegou eles lá, mas não fez nada, mas mandou para casa. E eles amedrontados vieram embora, né? Então ele me contou isso, que ela estava fazendo isso, tentando desviar ele do caminho, entendeu?
tentando tirar a palavra do coração dele, dizendo que o evangelho era besteira, que ele não acreditasse nisso, que o que valia era o dinheiro, que tinha que voltar a se prostituir, que tinha que voltar para a velha vida, que a velha vida que era a vida real. Essa conversa. Então o que aconteceu? Essa menina, ela começou a me confrontar também, né? Uma vez na escola, eu chegando na escola, na frente da escola, ela começou a falar um monte de coisa comigo, ela berrou alto, ela, sabe, me afrontou na frente de todo mundo, me xingou, eu não entendi muita coisa, eu sei que foi, né, as pessoas olharam, foi uma vergonha, assim, mas, né, eu não me importei muito. Não me importei muito porque eu não tinha feito nada e eu não entendi muito aquela situação. Eu sei que eu entrei e fui estudar e tudo bem, né? Deixei pra lá. E o tempo passou. Ele sumiu por algum tempo, ela também. Um pouco de tempo depois, essa moça apareceu. Apareceu justamente num dia que eu estava chegando na escola, ela chegou também com um rapaz sentada na bicicleta, ele trazendo ela com um curativo enorme aqui. Não lembro se era desse lado ou desse lado do pescoço. Um curativo no pescoço. E ela desceu daquela bicicleta, veio ao meu encontro, me pediu perdão, estava muito mansa, estava uma pessoa completamente diferente, sabe? Ela me pediu perdão, pediu desculpa, perguntou por esse rapaz, que era nosso amigo. Eu disse que não sabia onde ele estava. Foi uma coisa muito rápida, né? E ali eu sorri pra ela, perdoei ela. Nada daquilo tinha... Eu não guardava rancor dela nem nada, né? O contrário, eu queria muito era o bem dela. Achava uma pena ela não ter aceitado o evangelho, não ter aceitado Jesus. Mas ali ela subiu no varão daquela bicicleta e foi embora. E eu fui estudar. Também não perguntei como ela estava, ela também, né? Foi muito rápido. Parecia que ela estava apressada. E no dia seguinte, ou 2 dias depois, o meu amigo, né, esse rapaz, ele foi na minha casa me dizer que ela estava com câncer. Estava fazendo tratamento de câncer. Entendeu? E, infelizmente, eram tumores que não estavam tendo muito resultado, o tratamento, e ela estava no hospital, tinha piorado o estado dela. Ela era de uma família adventista, se não me engano. Nada contra os adventistas, tá? É só o fato. Ela era de uma família adventista. Adventista ou testemunho de Jeová, não me lembro exatamente. Eu sei que era isso. O adventista, eu sempre confundo adventismo com testemunho de Jeová, entendeu? Só a nomenclatura mesmo. Mas então, alguns dias depois, ele apareceu dizendo que ela estava em estado terminal e estava no hospital, muito mal, lógico, né? Estado terminal. E pouco depois dali, ele disse que ela havia morrido, né? E ele falou também que ela morreu na cama do hospital, ela morreu gritando, perguntando à mãe dela se existia Deus e para onde ela iria. Ele falou que era só o que ela gritava. Em meio às dores, a ânsia da morte, ele disse que ela gritava: mãe, existe Deus? Para onde é que eu vou? Existe Deus? E para onde é que eu vou? Entendeu? Ela teve a oportunidade de receber o evangelho. Teve. Eu não sei dizer exatamente o que aconteceu com essa menina. Foi uma pena. Ela era muito jovem, cheia de vida. Mas ela só queria ir pro lado ruim das coisas, né? Queria se prostituir. Tinha aquela inclinação no coração para coisas ruins e para desviar os outros. Então, eu pergunto a você, diante dessa história, o que você acha? Deus castiga, Deus repreende, irmãos, Deus castiga. Deus castiga, Deus repreende, Deus tira a vida, não brinque com Deus. Entendeu? Mais do que repreender, Ele pode tirar a sua vida porque foi Ele que deu. E quando Ele quiser tirar a sua vida, você não pode reclamar não, porque foi Ele que deu. Nós temos que agradecer ao Senhor todo o santo dia que nós estamos respirando. Por quê? Porque Ele é o dom da nossa vida, né? A palavra do Senhor diz que não cai uma folha de uma árvore que não seja permissão do Senhor. Quanto mais a nossa vida, né? Então,
nós temos que tomar cuidado, irmãos, cuidado. Esses casos, a gente não pode generalizar. Deus trata com cada um de maneira diferente, separada, depende da sua mente, do seu coração. Só Deus sabe o que tem dentro do seu coração. É por isso que eu já ouvi testemunhos, vários testemunhos. Já ouvi o testemunho de uma moça que ela estava com câncer, Deus a curou e ela prometeu servir a ele. Mas, depois de curada, ela foi? Não, ela não foi. Ela voltou para dentro das boates, da danceteria. E ali o Senhor abriu os olhos dela, ela viu demônios, né? E voltou para casa desesperada. E depois a enfermidade voltou. E quando a enfermidade voltou, ela não pediu mais perdão. Sabe por quê? Porque ela sabia que quando ela engordasse, o cabelo começasse a crescer, a vaidade também cresceria junto e ela ia se desviar de novo. Então o que aconteceu? No período da segunda fase da enfermidade dela do câncer, ela pediu a Deus para que ele levasse ela. Ela não pedia cura. E ela não queria que ninguém orasse para curar ela. Ela pedia para que as pessoas orassem, para que Deus abençoasse ela. Para que ela morresse salva, porque ela entendeu que o importante é a alma. Temos que cuidar da nossa alma, não é a nossa carne o mais importante. Essa vida aqui não é o mais importante. O que adianta você viver como a Bíblia diz, né? Viver 100 anos, 1000 anos, na prosperidade, na riqueza, na vaidade, quando morrer, você vai para a condenação eterna? Gente, o que importa para o Senhor é para onde vai a sua alma. Se Ele tiver que tirar a sua vida para que a sua alma seja salva, Ele vai tirar. Se Ele ver que não tem jeito, que você tem uma inclinação desenfreada para as coisas do mundo, Ele quiser salvar a sua alma, Ele pode tirar a sua vida. É melhor você acordar e andar direitinho nos caminhos do Senhor. Se fez um voto a Ele, trate de cumprir, como diz a palavra de Deus. Não estamos mais no tempo, meus irmãos, nós não estamos mais no tempo de ficar com meias palavras, de ficar pregando Deus é amor, Deus é amor, Deus é amor. Deus é amor, vírgula, Ele também é justiça, Ele também cobra, né? A nossa aliança com Deus, toda a aliança tem responsabilidades. Deus cumpre as suas responsabilidades conosco, aquele que Ele nos prometeu, mas nós também temos obrigações com Ele nessa aliança, né? E é ser obediente. É honrar a Deus na nossa obediência, não é viver fazendo Deus passar vergonha, desonrando o nome do Senhor. Quando a gente faz aliança com Ele, a gente está carregando o nome dEle. O que esses textos que eu li dão a entender é mais ou menos assim, que a paciência de Deus tem limite, sabe? O que Ele falou para aquela mulher em Tiatira? Dê-lhe tempo de se arrepender. Deu tempo de se arrepender. Às vezes Deus dá a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta oportunidade, mas tem pessoas para quem Deus dá 1, 2 oportunidades, e tem pessoas para quem Deus dá uma oportunidade. Por quê? Não sei. Mas é o que esses testemunhos de vida nos mostram, né? É bom a gente meditar nessas coisas e começar a estudar mais sobre Deus e entender que nós somos as criaturas, Ele é o Criador, nós estamos para obedecer, né? Então a gente não pode ficar dando ordem em Deus, não. Ela pediu, Deus tem que perdoar, Deus é obrigado a perdoar, que nem falaram nos comentários do vídeo da moça com câncer. Deus é obrigado a perdoar, né? Não, irmão. O que Ele falou aqui, ó? Compadecer-me-ei de quem eu quiser me compadecer. Terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. Infelizmente não é com todos que Ele vai agir da mesma maneira. Cada caso é um caso. E Deus age como Ele quer, né? Então, irmãos, é dessa maneira, é o que a gente pode observar que acontece. Então, essa é a minha resposta para o vídeo daquela mocinha lá com câncer. Para tantas pessoas que disseram, não, isso não acontece, isso é um absurdo, você está julgando. Não estou julgando. Eu estou falando aqui nesse vídeo, naquele vídeo com câncer, eu coloquei só o testemunho. Eu contei o que a moça falou que aconteceu. Certo? Aquilo não é responsabilidade minha. Responsabilidade minha é o que eu estou falando aqui agora. Baseado na palavra de Deus. Deus tem limite para a paciência dele. Tá? Tome cuidado. Deus castiga sim. Tenha cuidado. Amém? E fique com Deus em nome de Jesus.